seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos descobrir o que fazer para converter milímetros em polegada fracionária. Para fazer essa conversão, você deve seguir a seguinte forma de cálculo. Então você tem a sua dimensão em milímetro, certo? Você iguala a sua equação, essa dimensão em milímetros para descobrir com esta fórmula como converter o milímetro em polegada fracionária. A maior divisão da polegada fracionária é a de 128. Então eu generalizei a divisão de 128 avos de polegada e vou usar essa divisão tanto na parte de baixo da minha fração quanto aqui na parte de cima. Então eu multiplico por 128 e também divido por 128 e é essa forma que eu consigo converter um valor em milímetro para polegada fracionária. Então a sua dimensão em milímetro ela vai vir aqui dentro da equação. Então se você tiver aqui 25,4 que é uma polegada, esse 25,4 vai entrar aqui na parte de cima da equação, dividido também por 25,4. Então você está trabalhando com o valor em milímetro, tem essa condição de 25,4 na divisão aqui, é isso que vai garantir que esse valor em milímetro seja convertido em polegada fracionária e essa fração ainda seja relacionada com o maior divisor da fração, que é o valor de 128. Então é dimensão em milímetro dividido por 25,4. Essa dimensão em milímetro pode ser qualquer dimensão. Então dimensão em milímetro dividido por 25,4 vezes 128 e dividido por 128. Então essa fórmula você tem que guardar na sua cabeça, que a sua dimensão em milímetro tem que ser dividida por 25,4 e multiplicado por 128. Dessa forma, você vai seguir a nossa forma de cálculo. Lembre que uma polegada equivale a 25,4, certo? E esse valor de uma polegada estará aqui dentro da equação, que é uma polegada. Então, vamos dividir então o mesmo valor, 25,4 milímetros. Vamos fazer como transformar 25,4 em uma polegada. Você sabe que ele vale uma polegada, mas como você converteria ele descrevendo um cálculo, né? Essa é a minha ideia. Então você tem a dimensão em milímetro, que é 25,4, está aqui embaixo. Você tem dimensão em milímetros, que é exatamente essa que vai ser transferida dentro da equação. Dimensão em milímetro, 25,4. Dividido por quem? Uma polegada inteira. Então, 25,4 dividido por 25,4. Então, se você divide 25,4 por 25,4, vai dar 1. Está vendo aqui na frente? Vezes 128. Dividido por quem? 128. Então, 1 vezes 128 vai dar 128. 128 por 128 vai dar 1 polegada. Então, é assim que você consegue converter 25,4 para 1 polegada. Não necessariamente só falar. Você ouviu alguém dizer que 25,4 vale 1 polegada. Você acaba provando em função de um cálculo. Essa é a ideia. Se você consegue provar que 25,4 dá 1, você consegue qualquer tipo de medida aqui desse lado transformar transformar do outro lado em polegada, tá bom? O mesmo que a gente fez aqui, 25,4, convertemos para 1 polegada. Agora você sabe a origem desse cálculo, como ele é realizado e vamos aplicar ele num valor diferente. Então você tem lá, observe a sequência do nosso cálculo, 3,969 milímetros, então 3,969 milímetros. Quantas polegadas ele equivale? E essa polegada fracionária, né? Então 3,969 é igual. Esse 3,969 tem que entrar dentro da equação lá. 3,969 dividido por 25,4, certo? Você separa esse valor, vezes 128 dividido por 128. Então esse 128 aqui não adianta você querer cortar ele lá, fazer assim aquela chamada simplificação. Você vai dividir aqui. O que está multiplicando, está dividindo, você acaba simplificando a equação. Não, você vai ter que utilizar até o final para você descobrir a polegada fracionária. Então 3,969 dividido por 25,4 dá esse valor grande aqui em termos de número, né? Mas é um valor pequeno porque ele é 0,156259. Então bastante números, né, para você ter precisão, mas é um número menor que zero, né? 0,156259 vezes 128 dividido por quem? Também 128. Então esse valor aqui de 0,156259 vezes 128 vai dar um valor de 20, alguma coisa. E esse alguma coisa é bem pequeno, você vai ver que dá mais de 2 zeros depois da vírgula. Então você arredonda para 20 e mantém o 128 aqui no divisor.
Daí você simplifica, tá vendo essa seta aqui, ó? Simplifica. Divide por 2, depois você divide por 2 de novo. 20 por 2 dá 10. 128 por 2 dá 64. 10 por 64. 10 dividido por 2 dá 5. 64 por 2 dá 32. Essa é a ideia. Então você simplifica até você chegar num valor ímpar e um valor par embaixo. O divisor da fração e aqui o nosso numerador. Então 5,32 avos de polegada, tá bom? E o resultado em estudo, que é esse 5,32, quantos milímetros? A gente já viu isso, né? Polegada fracionária para milímetro. Você dividia 5 por 32 e fazia vezes 25,4. Ou seja, quando você converte polegada fracionária para milímetro, você consegue chegar no mesmo resultado, 3,969. Então você fez o seu cálculo realmente certo. Você simplificou corretamente, encontrou seu valor de 3,969 milímetros, que equivale a 5,32 avos de polegada. Agora tenho 3,175 milímetros, quero saber quantas polegadas isso dá em polegada fracionária. Deixei a equação armada aqui, ficar mais fácil o cálculo. Então, em cima dos 25,4, eu vou digitar 3,175 vezes 128 dividido por 128. Então, 128 eu já deixei aqui na base e vou fazer essa multiplicação aí. Então, eu tenho aqui o valor de 3,175 dividido por 25,4, tenho 0,125 vezes 128 dá 16. Então tenho 16, 128. Se isso aqui tivesse dado 16,40, por exemplo, então manteria o 16 aqui. Eu tenho que arredondar, tá bom? Mas deu 16, 128 dividido por 2 dá 8,64. 8,64, se eu dividir por 2, vai dar 4,32. Se eu dividir isso novamente por 2, né, simplificando, vamos dizer assim, eu vou ter aqui 16 e aqui eu vou ter 2. Se eu dividir esse valor por 2, vai dar 1/8. Então, o meu resultado, né, dessa minha simplificação, vai dar o valor aqui de 1/8. Tá? Então, 3,175, para você encontrar esse valor em polegada fracionária, né? Eu acabei colocando 375 dividido por 25,4, multipliquei por 128, mantive a base do denominador 128. Esse valor aqui, entre parênteses, vezes 128 deu 16,128 e tive que simplificar, né? Primeiro você pensa no arredondamento, depois na simplificação. Fui dividindo por 2, deu 8,64, por 2, 4,32, divido por 2 novamente, 2,16, e por último, divido por 2, deu 1/8, não consigo mais simplificar a minha equação. Esse seria o resultado de 375, que vai dar 1/8. Para simplificar esse cálculo, como trabalhar com mais facilidade? Então, 375 milímetros é o exercício anterior. Quantas polegadas fracionárias? A nossa conta a gente armava assim, ó, 375 dividia por 25,4 multiplicava por 128. Então ela ficava assim, ó, o resultado, ó, 375, né? Eu acabava montando dessa forma. Agora eu posso montar assim, ó, 128 eu divido diretamente por 25,4. Perceba que o 128 ele está multiplicando na minha equação. Eu tenho 25,4 dividindo. Então, tanto faz se eu dividir 128 por 25,4 primeiro. Foi o que eu deixei aqui embaixo para vocês em azul. 128 dividido por 25,4. E essa setinha vermelha indica o porquê. Então, na parte da equação em que o numerador, seria essa parte de cima aqui, ó, tem que ser definido, né, através desses cálculos, né, de divisão e multiplicação, você pode simplificar
entre a relação 128 e 25,4. Então, essa simplificação aqui, ó, você tem lá 128 e 25,4. Você divide ele e vai dar 5,039,37, que é arredondado da 504. Tá? Então, essa relação de 128 por 25,4, você divide, dá 504. Então, você vai substituir aqui, vezes 3,75 é o resultado, ou o valor em milímetros que você está procurando, e mantém a divisão por 128. Isso você, você vai ter que manter. Então, como fica? 3,75 é igual a 504, que a gente descobriu, a 504, vezes 3,175, e mantém o 128 na base. Então fica mais tranquilo para você começar a calcular. Um novo exemplo aqui, ó. Vamos utilizar o mesmo 3,75 com o 504. Então 5,04 vezes 3,175 dividido por 128. Então, quando você multiplicar 504 vezes 3,175, você vai encontrar o valor de 16. Na calculadora vai dar 16,002. Então, você arredonda, tá vendo aqui arredondamento, mantém 16. 16,128. Se você vir, não vou repetir o que a gente fez, né? A gente vai dividindo isso aí. Vai dar 8,64, divide por 2 vai dar 4,32, divide por 2 dá 2,16. Vou colocar aqui chegamos até o 2,16. Divide por 2 novamente, você vai encontrar o valor de 1/8. Então, essa é uma condição de você calcular com mais facilidade. Então, nosso arredondamento, a simplificação e o resultado. Lembrando que o 5,4 é a relação de 128 dividido por 25,4. Então, você coloca ele agora como uma constante, tá bom? Simplificamos o cálculo, vamos utilizar essa simplificação. Eu mantive até na minha equaçãozinha o 5,04. Então, 5,4 vezes o 19,05, que é o que o nosso exercício solicita. Então, 19,05 vezes 5,04 é igual a 96,012. Então, você tem um arredondamento para fazer. Então, arredonda, 96. Agora, você tem o que? Simplificar a sua equação. Então, você tem lá 96 dividido por 2. Você tem 48,64. Você dividiu 128 também. 48 por 2, você tem 24,32. Divide por 2, você tem 12,16. Divide por 2, você tem 6/8. Dividido por 2, você tem 3/4. Então, quando você chega aqui em 6/8, lá próximo do seu resultado, né, você pode vir aqui e acabar simplificando ainda mais a sua equação, chegando a 3/4 de polegada. Esse é o resultado. Pensamos no arredondamento, simplificamos a nossa equação e chegamos ao resultado de 3/4 de polegada. Novo exercício, 7,9375. Quantas polegadas isso equivale? Então, 5,4 se tornou nossa constante. Então, 7,9375. 7,9375 vezes 5,04, você tem 40,005. Isso vai dar um arredondamento para 40. Vai dar aqui 40,128. Dividido por 2, vai dar 20,64. Dividido por 2, vai dar 10,32. Então, você vai chegar aqui até 10,32. Então, 40 por 2, dividido por 2, deu 20,64. 20 por 2 deu 10,32. 10 por 2 vai dar aqui 5,16. Então, você acabou chegando nesse resultado, 5,16 avos de polegada.
que equivale a 7,9375. Cento e 27. Quanto equivale? Em polegadas. Então, se você tiver aqui, ó, 504 vezes 127, você vai dar um valor de 640, né? Deixa eu colocar o 127 aqui. Você vai ter um valor grande. Ou seja, 640,08. Então você arredonda para 640. Se você dividir 640 dividido diretamente por 128, você vai encontrar exatamente o valor de 5 polegadas. Então, esse valor de 640 por 128, se você dividir ele diretamente, vai dar um valor inteiro, né, de 5 polegadas. Se você quiser também aí simplificar a sua equação, fazer uma simplificação, pode fazer. Você vai encontrar o mesmo valor no final de 5 polegadas. 5 vezes 25,4, você vai encontrar exatamente os 127 milímetros. Então se liga na jogada. Temos aqui uma polegada equivalente a 25,4. Isso a gente já decorou. 133,350. No exercício anterior, você tinha 127 milímetros, que deu 5 polegadas inteiras. Certo? Não teve fração. É 5 polegadas inteiras. A gente já descobriu isso. Então, se você sabe que 127 milímetros é igual a 5 polegadas, 133,350 está próximo de 127 milímetros. Só que ele é um pouquinho maior. Se você sabe que 1 polegada é 25,4, se você somar com 127, vai dar um valor maior do que esse aqui, de 133. Então a sua ideia é saber, pensando como engenheiro, que 133,350 é 5 polegadas e uma parte da próxima. Então é 5 polegadas e uma fração da próxima. Então é isso que a gente vai aprender a calcular agora. Então se você tem 133,350, quantas polegadas isso equivale? Se você vai fazer o seguinte, ó, 133,350 vezes 5,4 divide por 128, vai dar um valor enorme de 672,128. Você vai simplificando, 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 vai chegar até o máximo de um valor ímpar por um valor par, de 21 sobre 4. Então dá 21 quartos. Existe o valor de polegadas 21 quartos? Não. Não existe o valor de 21 quartos. Então a ideia aqui é que você aprenda a converter isso. Se a gente estudou aqui, eu vou voltar no slide anterior, ó. Se a gente estudou que esse valor de 133,350 ele equivale a um valor maior do que 5 polegadas, então é 5 polegadas e mais uma parte da próxima, ou seja, uma fração da próxima. E esse 21 quartos, ele impede que você identifique isso, que existe aqui as 5 polegadas e uma parte da próxima. É isso que a gente vai aprender a calcular agora. Entenda o seguinte, ó, que essa relação da nossa conta, dessa nossa equaçãozinha, né, 504 vezes 133,350 dividido por 128, que dá esse valor de 672 por 128, e a gente fomos a fazer a simplificação e deu 21 quartos, você tem que entender aqui embaixo, ó, que eu até apontei com a seta, que 21 quartos é igual a 5,25. Dividir 21 por 4 vai dar 5,25, ou seja, 5 polegadas e 0,25 da próxima, ou seja, uma parte da próxima. Então, se temos 21 quartos, e esse 21 quartos equivale a 5,25, eu sei que a próxima polegada equivale a 5 polegadas e 1 quarto da próxima. Tá? Daí o aluno fica em dúvida, né? Mas como, professor? Como você fez esse cálculo? Saiu daqui do 133, chegou até 21 quartos, falou para o aluno que 21 quartos é 5,25, que essa questão de você dividir 21 por 4 é tranquilo. Mas 21 quartos é igual a 5 polegadas e 1 quarto? Mas como? Como você conseguiu chegar nesse resultado? Vamos lá.
E essa dúvida do aluno é aqui, ó. 5 polegadas equivale a 21 quartos equivale a 5 polegadas e 1 quarto. Você tem essas regrinhas para você seguir. Você tem uma fraçãozinha que você simplificou e definiu, que seria 21 quartos. Você chegou nesse valor. Você tem que encontrar o maior divisor do numerador em função do denominador. O numerador é maior que o denominador, tá vendo? 21 quartos. Certo? Qual número que multiplicado por 4 chega o mais próximo possível de 21? Essa é a ideia. Então você encontrar o maior divisor do numerador em função do denominador. Multiplique o maior divisor pelo denominador. Do valor desse resultado, né, você subtrai do numerador. O maior divisor se torna a polegada inteira. A subtração indica a fração da polegada. Ah, mas essas regrinhas estão me confundindo. Vamos fazer passo a passo que você vai tirar essa dúvida. Fiz o seguinte: 5 polegadas e 1 quarto, eu dividi aqui, ó, deixei até de azul 5, 21 quartos. O denominador da fração menor, né, seria esse 21 quartos aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte: qual número que multiplicado por 4 se aproxima de 21? É o 5. 4 vezes 5, tá vendo aqui, ó, 4 vezes 5 igual a 20. O número que multiplicado por 4 que melhor se aproxima é o 20. Então, 4 vezes 5 igual a 20. Então você vai lá. O 5 fica aqui. De cara, você já descobre que o 5 é a polegada inteira. Então você tem 5 polegadas e mais alguma coisa. Então essa multiplicação de cara demonstra qual é a polegada inteira que você tem. Certo? Então, o 20, que resultou 4 vezes 5, você subtrai desse numerador. Ó. Então, 21 menos 20 vai dar 1. Então, se sobrou 1 aqui, você tem 5 polegadas mais 1 sobre 4. Então, você tem 5 polegadas e 1 quarto. A fração simplificada definida é 21 quartos, que você acabou fazendo esta conta aqui, ó, 133,350 até chegar em 21 quartos. Essa é a fração simplificada. Chegou em 21 quartos. Encontrar o maior divisor do numerador em função do denominador. 4 vezes 5 resulta em 20, que é o número mais próximo de 21. Então, você encontrou um número dessa razão de encontrar um divisor maior que se aproxima do seu numerador da fração. Então, 4 vezes 5 dá 20. Então, você tem o 5 como polegada inteira. Multiplica o valor do divisor pelo denominador. Então, você fez esse 4 vezes 5, né? Desse resultado, que vai dar 20, você subtrai o numerador. Então, 21 menos 20, você dá 1. Então, você tem 21 menos 20, que deu o resultado aqui, ó, vai dar 1. E esse 1 é 1 quarto. Então, o maior divisor se torna a polegada inteira, ou seja, o maior divisor não é 5. Ele é a polegada inteira. E a subtração indica a fração da polegada, ou seja, 21 menos 20 é a subtração, né? 1 quarto. Então, 5 polegadas e 1 quarto. Esse é o resultado da nossa equaçãozinha aí. Próximo exercício. 89 e 90. Vamos usar o mesmo procedimento. Então, você vai lá, 88 e 90, perdão. 88,9 vezes 5,04. Então, vamos lá, 88,9 vezes 5,04. Esse valor vai dar 448. Vamos lá. 448,056. Então, você arredonda para 448,128. Se você dividir 448 por 2, vai dar 224,128. Dividido por 224,64, perdão. Dividido por 2, vai dar 112,32. Dividido por 2, vai dar 52,16. Dividido por 2, vai dar 28 oitavos. Dividido por 2, vai dar 14 quartos. Dividido por 2, vai dar 7 sobre 2. Então, vai ficar aqui, ó. 7 sobre 2. Quando você pega 448 e 128 e vem dividir nos 2 por 2, ó, vai chegar até 7 meios. Tá? 7 sobre 2. Daí você fala, professor, eu tenho 7 sobre 2. Como saber que 7 sobre 2 vai dar o valor da polegada fracionária que equivale a 88,90 milímetros? Aquela mesma regrinha. Qual o maior divisor em relação a 2 para se aproximar de 7? É o 3. Então
Então, 3 você coloca aqui. Ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 se aproxima de 7. Então, 3 é o quê? É a sua polegada inteira. Então, 3 é a sua polegada inteira. Não tem erro. 3 é a sua polegada inteira. Agora, você faz o seguinte. 2 vezes 3 dá 6. 6. 7 menos 6 dá 1. Então, 3 polegadas inteiras. Ok? Aqui tem que dar 1 sobre 2. Então, 3 polegadas inteiras mais meia. Então, 3 polegadas e meia. Se você fazer ó, meia polegada, ó, 1 sobre 2, ó, dá 0,5. Vezes 25,4, você vai dar 12,7. Então, 25,4 é uma polegada. Se você dividir por 2, dá 12,7. Mais 3 vezes 25,4. Que seria 3 vezes a polegada. Seria assim, ó, 3 polegadas inteira. Então, 3 vezes a polegada inteira. Então, se você somar com 12,7, vai dar 88,9. Então, essas conversões que a gente fez no exercício anterior. Então, 88,9, você vai encontrar com a relação de 2 vezes 3, que vai dar 6. 7 menos 6 vai dar 1. Então, 3 é a polegada inteira. Então, 3 polegadas e meia. Pessoal, a bibliografia básica do nosso curso é a apostila Metrologia do Telecurso 2000 do Senai. Fizemos exercícios aqui de conversão de polegadas, de conversão de milímetros para polegada fracionária. Um forte abraço, pessoal.